Tô chegando aí, pessoal, para mais um momento juntos, mais uma aula, mais um momento de transmissão de conhecimento, de transmissão de algum assunto dentro da área das ciências humanas que se relaciona com a teologia. Nós falamos muito em iluminismo, né? A era das razões, a era do iluminismo ali no século XVI, né? Que é um momento em que a razão ela é tida como o principal fator que rege o tempo e a era do iluminismo. Período esse também em que vai ocorrer a reforma protestante bem dentro desse contexto da era do iluminismo. Mas vamos então conhecer um pouquinho sobre a era do iluminismo? Esse é o assunto para abordarmos hoje, neste momento aqui no canal A Rota da Teologia. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual. Primeiramente, o que nós temos que ver que o iluminismo foi um movimento intelectual europeu, porque ocorreu na Europa, né? Que constituiu de forma plena do século XVIII, tá? Com enciclopedistas franceses como tendo seus mentores, né? Os mentores do iluminismo foram quem? Foi Voltaire, Diderot, Helvétius, Rousseau e outros. Então, esses foram os mentores, os que conduziram e impulsionaram um momento e o tempo denominado a Era do Iluminismo. Na Inglaterra, Lucot, né, foi o representante mais expressivo. Na Alemanha foi Kant. Então, tanto Lucot como Kant vão dar as suas definições e vão dar as suas conclusões e abordagens sobre o iluminismo. E vão falar o seguinte, que o iluminismo nasceu a partir da valorização da luz natural ou a razão. Por que eles consideram razão luz natural? Justamente porque eles vão defender que a razão é uma iluminação que o ser possui. A razão ela vem como fruto da inteligência, ela é fruto do conhecimento, fruto do saber, da pesquisa, da busca, mas a razão ela é uma iluminação. A razão é algo que expande dentro do ser e torna-se uma consciência sapiencial que vai muito além das suas esferas do pensamento. E aí eles vão dizer ainda que o aperfeiçoamento moral e a emancipação política está dentro do contexto desta era, porque esta era vai defender que a consciência de uma época se conhece na metáfora da razão, na metáfora da luz, clareamento, clarificação e iluminação. Então, a partir deste momento, desse clareamento que é o entendimento, desse clareamento que é um aperfeiçoamento, que é uma descoberta, tá? E também depois, a partir não só do clareamento, mas na sequência que eles aqui colocam, a partir também do aperfeiçoamento e a partir também da clarificação, aquilo que torna-se claro, explícito, e da iluminação, algo que vem como de um ser iluminado, né? Algo que vem através de uma mente iluminada. Então, com essas propostas, que o mundo se remete a um mundo totalmente iluminado, e isto vem a se tornar o proposto dentro do conhecimento da natureza que se emancipa do mito. E o conhecimento da sociedade deve também fundar-se na razão. A razão esclarecida é uma razão emancipada. Ou seja, o grande viés, a grande proposta da era do iluminismo era que a razão era algo que poderia ser alcançado, que estava se vivendo um tempo de razão, um tempo racional, e que a razão ela era um fator que poderia ser alcançada a partir de uma mente brilhante, de um mundo brilhante, de uma sociedade que propusesse a valorização do saber, do conhecer e da inteligência. E a partir desses fatores, que são fatores resultantes de uma mente iluminada, as pessoas seriam pessoas com ideias, com fórmulas científicas, com teorias
com proposições, pressupostos que regeriam não só o mundo, mas principalmente a ciência. E foi considerado também a era do iluminismo a era da ciência, né? A era das grandes descobertas científicas. E aí nós vamos ver aqui Nietzsche falando sobre o conhecimento dentro do contexto da era do iluminismo. Ele vai dizer o seguinte: o conhecimento é o resultado de uma luta, de um compromisso entre instintos, mas não é um instinto. O conhecimento não é algo como que o refinamento dos instintos. O conhecimento é um efeito da superfície dos instintos. E essa superfície dos instintos surge a partir de uma sociedade que proponha e que promova um contexto, um ambiente em que todos sejam envolvidos pela descoberta, todos sejam envolvidos pela pesquisa, todos sejam envolvidos pelo experimentalismo, pelo mundo hipotético, o mundo das hipóteses, das ideias, das fórmulas, das concepções, das cosmovisões. E com isso surge mentes brilhantes, porque o mundo se torna um mundo de luz, um mundo de razão, um mundo de ciência. E essa era a grande propulsão e a grande temática que motivava, que impulsionava a era do iluminismo. E a era do iluminismo, ela não só regeu a Europa, mas ela regeu todo um contexto. Foi a partir da era do iluminismo que surgiu a obra, por exemplo, magna de Nietzsche, que foi a Gaia da Ciência, não é? Agora, outra questão também que nós podemos ver, que o lema do iluminismo, que foi o lema do iluminismo kantiano, foi ousar saber. Então, a proposta do período iluminista era: a pessoa tem que ousar saber, a pessoa tem que ousar conhecer, a pessoa tem que ousar descobrir, a pessoa tem que sair do seu espaço mínimo para um espaço máximo, para ultrapassar as esferas do saber, do conhecer, do descobrir, para tornar-se assim um cientista, tornar-se assim uma mente brilhante e entrar nesse contexto social racional para ali ser não um, mas o único que reja os demais. Ser a mente que vai, dentro do seu segmento de descoberta, conduzir outras mentes. Então essa era a grande proposta da era iluminista, do tempo iluminista e do iluminismo como fenômeno e movimento que impulsionou a ciência e as descobertas científicas dentro do seu tempo. Era isso que nós tínhamos para falar dentro do seu canal A Rota da Teologia.